pessoal, nesse vídeo vamos fazer um exemplo numérico da análise da estabilidade angular a pequenas perturbações de um sistema máquina/infinito utilizando o modelo clássico de gerador. Meu nome é Wesley Pérez, sou professor no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São João del Rei. O sistema que a gente vai utilizar, ele já foi visto anteriormente aí no canal para análise de estabilidade a grandes perturbações, né? Ele é composto por um gerador que oscila contra uma barra infinita, mas do ponto de vista em regime permanente, né, a gente olhando para o fluxo de potência inicialmente, né, porque a gente precisa calcular as condições iniciais do sistema antes de analisar a estabilidade angular. Se o sistema não tiver solução em regime permanente, significa que a análise de estabilidade não precisa nem ser feita, o sistema não é estável, né? Mas aqui a gente observa que a gente tem uma barra PV na barra 1, barra 2 uma barra PQ e a barra 3 uma barra Vθ. Entre a barra 1 e 2 existe um transformador, entre a barra 2 e 3 existe uma linha de transmissão, né? Então, a gente tem um gerador, uma barra de carga, uma barra de slack, né? Uma barra de balanço. Esse gerador, né? Depois que a gente resolve o fluxo de potência, né? Através do programa na rede, por exemplo, a gente tem lá que ele tá despachando 0,9 PU com uma tensão de 1, e aí o fluxo de potência calcula para mim que a potência reativa despachada é 0,3 PU e o ângulo é 36 graus de fase. Já para a barra Vθ, né, a gente já setou que a tensão dela é 0,995 fase zero. Os dados de dinâmica, né, a gente tem que o xd' ele é 0,30 e a frequência elétrica é 60 Hz. Isso aqui para o modelo clássico. Constante de inércia 3,5 e o D igual a zero, nesse caso aqui inicial, tá? A gente vai considerar ele como zero. Então, se eu representar todos esses dados que eu tenho num diagrama unifilar, eu tenho aqui, primeiro, o meu gerador agora, ele é representado por um modelo clássico. Uma fonte de tensão constante, o E vai ser constante, o delta vai variar, então é fase delta, atrás de uma reatância transitória que a gente viu que vale J030. Então, atrás da barra 1, o modelo do gerador. Entre 1 e 2, o transformador foi modelado com uma reatância de dispersão de 15%, J015, e a minha linha de transmissão com uma reatância de 0,50. As tensões na barra 1 fase 36 graus, na barra 3, 0,9950, né? Isso a gente viu. E a potência despachada, 0,9 mais J03. Qual será, então, o procedimento para a gente calcular as condições iniciais? Olha, eu preciso saber quem é a tensão E e quem é o ângulo delta, tá? E para isso eu tenho que lançar a mão do cálculo da corrente, né? Porque se eu descobrir quem é a corrente que circula aqui, eu calculo a tensão interna, em módulo e fase. A corrente, ela é o conjugado sobre o conjugado, né, da potência sobre a tensão, né? Haja vista que S igual a VI conjugado, o I é S sobre V, o conjugado disso. Então, fazendo aqui as contas, né, isso dá para nós 0,95 fase 17,6 graus. A tensão atrás da reatância, ela pode ser obtida pela tensão terminal mais o Jxd' vezes a corrente IG, né? Deixa eu analisar aqui, ó. Essa tensão é a queda de tensão aqui, que é o Jxd' vezes a corrente que eu calculei, mais essa tensão terminal. Essa tensão, ela vai ser 1,12, fase 49,91 graus. A gente já observa aqui que o nosso ângulo delta deu em torno de 50 graus, menor que aquele limite de delta igual a 90 graus que a gente tratou aí nos vídeos anteriores. Então, o sistema tende a ser estável. Vamos ver. Calculando agora o Ks. O Ks, ele é o quê, né? É o E vezes o VB sobre o XT cosseno de delta zero. Olha, o E é a tensão interna que a gente calculou, 1,12. O VB é a tensão da barra infinita, 0,995, certo?
E agora o xt é o somatório de todas as reatâncias entre a fonte de tensão e a barra infinita. J0, vamos lá, esquecendo os J's, né? 0,30, que é a impedância do modelo clássico transitória do gerador, xd', o 0,15, que é a reatância do transformador, 0,50, que é a reatância da linha. Fazendo esse cálculo, eu chego com o meu KS, ele é 0,7574, né? PU, a unidade dele é PU, né? Então, ele é maior do que zero. Então, isso indica que o meu sistema é estável do ponto de vista de potência sincronizante. A velocidade síncrona é 2πf, 377 radianos por segundo, já visto que o f é 60 Hz. Bom, o que a gente tem que fazer agora é calcular o modelo de espaço de estados por uma simples substituição numérica. O D, a gente viu aí que ele foi definido como 0, mas a gente pode usar ele como 10 também, ou menos 10, tanto faz, ou qualquer outro valor. O KS, a gente calculou ele como 0,70, né? O H, a gente viu que ele é 2 vezes H dá 7, então eu já conheço esses valores aqui, né? E o ômega S, calculei ele como 2πf 377, né? A gente vai utilizar o programa MATLAB para resolver, o software MATLAB para ajudar a gente na análise da estabilidade, tá ok? Bem, o KS a gente calculou então como, a gente tem que definir, né, lá no MATLAB, né? Mas se você não tiver o MATLAB, você pode usar Python, pode usar o Scilab, né? E que funciona do mesmo jeito, só descobrir aí quais são as rotinas equivalentes aqui, tá? O KS é 0,75, o D a gente vai definir como 10, o ômega S 377 ou 2π vezes 60, né? O H 3,5. Essas aqui são as coeficientes, as constantes de entrada. E as minhas matrizes A, B, C, D serão definidas com base lá nas expressões que a gente alcançou, que a gente discutiu aí no último vídeo e tá, né, falamos aí no último slide, né, anterior aqui. Ele é D sobre a matriz A, né? O elemento 1,1 é menos D sobre 2H, o elemento 1,2 é menos KS sobre 2H, o elemento 3,1 é ômega S e o 2,1 ômega S e o 2,2 é 0. O B, 1 sobre 2HE, 1 sobre 2H, elemento 1,1 e o elemento 2,1 é 0. Por que ele é um vetor coluna? Porque só tem uma variável de entrada, que é a potência mecânica, e existem duas variáveis de estado, né? O C, 1 fase 0, o D, 0. Se a gente declarar lá no MATLAB, né, fazer essa... Né, eu infelizmente não coloquei aqui essa matriz, né? Mas se eu substituir e calcular os autovalores através do comando EIG, ou EIG, né, de Eigenvalue, de alto valor, né, o EIG-A, se obtém aqui que para esse sistema eu tenho aqui uns autovalores no plano esquerdo complexo, haja vista que o sigma é menor do que 0. Né? Então o sistema ele é estável. Bom, e qual que seria a função de transferência entre a entrada e a saída? Por exemplo, qual que seria essa função de transferência? Eu sei que a minha entrada vai ser a potência mecânica e a variável de saída é a velocidade. Bem, então se eu usar um comando aqui, né, o numerador da função de transferência, vírgula, denominador da função de transferência, isso dentro de um colchete, igual ao SS2TF, ou seja, espaço de estados para a função de transferência, e aí eu coloco aqui o modelo em espaço de estados ABCD, e pedir para calcular, e depois pedir isso na tela, através do comando TF, num e den, né? Eu tenho aqui que a minha função de transferência é essa daqui, do meu sistema, né? É importante analisar que as raízes do meu denominador, usando o comando roots, denominador, né? Abre parênteses, né? Den ft, é justamente os autovalores da matriz. Então, o que acontece? A matriz de espaço de estados, eu posso usar os autovalores, e se eu representar isso no domínio, espaço de estados no domínio do tempo, se eu representar o sistema no domínio da frequência através de função de transferência, que é o que eu fiz aqui, aí eu tenho que calcular as raízes do denominador que vão bater lá com os autovalores, indicando que o sistema é estável.
Se eu agora pedir um step no meu sistema, ou seja, eu quero dar um step na variável de entrada, que é a potência mecânica, eu tenho a resposta do meu sistema. Bom, eu aí uso esse comando aqui, né, o figure, aí tem aqui color, entre aspas, né, vírgula 111. Isso daqui é simplesmente para falar que eu quero um fundo branco, né, eu acho que fica legal, né, quando você vai fazer um trabalho, né, você colocar lá no formato branco da página, né, o gráfico, senão ele vai te dar um fundo cinza, né, fica meio esquisito, né, porque aí o gráfico fica em branco, o fundo fica em cinza, você cola no documento e fica, né, aí se você quiser tudo branquinho, você usa esse fundo aqui, né, esse comando figure, e aí ele abre a figura com fundo branco e você dá lá o step num ft, then ft, tá? E aí ele vai ter aqui a resposta da velocidade, já vista que ela é a nossa variável de saída em espaço de estados, né? A gente vai observar o quê? Que o sistema vai oscilar até atingir um valor estável, que é o que o valor esperado é zero, né? Já visto que em regime permanente o sistema não tem a velocidade tem que ser igual a síncrona, né? E o desvio de velocidade, sendo o ômega menos o ômega síncrono sobre o ômega síncrono, ele tem que ser zero, né? Ou seja, a velocidade do rotor é assíncrona. É a velocidade síncrona, né? 2πf. Uma coisa que a ser observado é que eu dei um step, ou seja, de magnitude 1 na potência mecânica. Poderia ter utilizado outros comandos do MATLAB para que eu pudesse dar aí um step de outra magnitude. Tá? Mas o importante aqui é observar que o sistema oscilou, haja vista que ele é estável, mas atingiu um valor em regime permanente e fixo aí, né? Esperado. Por fim, eu queria só analisar a frequência de oscilação dessa variação de ângulo aqui de velocidade, né? Eu tenho aqui, qual que é a definição da frequência? 1 sobre o período. E o período, a distância, né, a diferença de tempo entre duas cristas. Então, se eu pegar a primeira crista aqui, ele está lá, vai me dar um time de 2,21 segundos. Na crista subsequente, eu vou lá e pego o valor do t, e isso aqui dá 3,24, né? Bom, se eu calcular, então, o t como 3,24 menos 2,21, e fazer o inverso disso, eu obtenho a frequência de oscilação, que está em torno aí de 1 Hz. Isso daqui, depois a gente vai discutir mais para frente, está de acordo. Porque quando eu tenho um sistema máquina barra infinita, né, a oscilação ela fica em torno de 1 a 3 Hz. É o que a gente chama de oscilação local. Quando existem oscilações entre geradores de diferentes partes do sistema, por exemplo, área norte do Brasil, área sul do Brasil, né, os geradores oscilando, essa frequência ela vai ser menor que 1 Hz, tá? Mas aí é só mesmo para a gente pegar esse conceito de frequência e a gente vai falar isso com mais calma nos outros vídeos do canal, tá certo? Que eu espero aí contar com a audiência de vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!